Então, o volume total do reservatório vai ser dado pela soma desses três volumes. O volume útil, mais o volume de incêndio, mais o volume emergencial. Se por acaso, né, considerando aí a probabilidade da gente ter um incêndio e uma emergência acontecendo ao mesmo tempo muito baixa, então a gente pode adotar o volume útil como sendo o volume total, perdão, como sendo a soma do volume útil com o maior dos dois valores, o volume de incêndio ou o volume de emergência. Então, para um volume de emergência, a gente pode adotar um valor, né, de 25% do consumo diário, tá? Do consumo diário. Então, é um bom valor. Ah, eu não sei quanto adotar, adota aí 25% do valor do consumo diário. Então, o volume mínimo armazenado, quando a gente vai elaborar um projeto, né, ele tem que ser maior ou igual a 1/3 do volume distribuído no consumo máximo, tá? Então, eu tenho que conhecer minha curva de consumo e o maior consumo que eu tiver, eu tenho que armazenar pelo menos 1/3, tá? Se eu for fazer um reservatório elevado, aí o armazenamento dele pode ser até 1/30 do volume do dia de maior consumo, tá? Reservatórios elevados são reservatórios menores, porque eles são bem mais caros, que além do custo estrutural, eu tenho um custo de bombeamento. Então, eu coloco menos água, né, lá no meu reservatório elevado. Então, mais utilizados aí de 10 a 20% do volume total, eu coloco para o elevado, e os outros, né, de 80 a 90%, eles vão ficar em um reservatório apoiado ou enterrado, e aí eu fico bombeando para o elevado à medida que eu vou precisando, tá? E reservatórios elevados, eles normalmente aí possuem uma capacidade limitada, tá? De 500 metros cúbicos a 1.000 metros cúbicos, por conta aí de problemas estéticos, estruturais e econômicos. Eles são bem mais caros mesmo do que os outros reservatórios. Então, a gente tem o problema nos vórtices, que acontecem nos reservatórios também, tá? Vórtices são pequenos redemoinhos que podem acontecer na saída do reservatório para entrar na tubulação. Então, isso causa diminuição da vazão nas adutoras, a redução da capacidade de armazenamento no reservatório, porque está entrando ar, tá? Diminuição da eficiência também e da vazão da bomba, e eu posso ter vibração e cavitação na bomba. Cavitação, vocês lembram, né? É quando entra o ar na tubulação, né? Quando a pressão da água atinge a pressão de vapor, e aí cria ar e acaba corroendo o motor lá dentro da bomba, tá? Para que isso não aconteça, para que se evite a formação de vórtices, a gente tem que garantir uma submergência mínima, tá? Que é uma altura de lâmina d'água mínima ali, antes da tomada d'água, para que não aconteça vórtices na entrada da tomada d'água. E para que isso não aconteça, a relação da submergência com o diâmetro, ela tem que ser, no mínimo, 3 metros, tá? Então, eu tenho que ter... 3 metros não, no mínimo 3, né? 3 é uma relação, não é uma medida, não. No mínimo 3, tá? Então, eu tenho que ter essa relação aí de que a submergência tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o diâmetro de saída. Esse Dzão aqui, ó, da saída do vórtice, tá? Aí aqui a gente tem os tipos de tubulação, tá? A entrada no reservatório, quando a entrada é livre, tá? Ou quando a entrada é afogada. No caso, a entrada livre é quando a entrada é acima do nível do reservatório. E a entrada afogada é quando a água entra por baixo, né? Por baixo do nível do reservatório. No reservatório elevado, a gente também tem entrada livre e entrada afogada, tá? Eu bombeio a água até o nível máximo e aí a água vai entrar livremente, ou eu bombeio a água até o fundo do reservatório e ela vai entrar abaixo do nível máximo do reservatório. E para finalizar, falando aqui na operação dos reservatórios, a gente tem algumas regrinhas operacionais, tá? Para otimizar o sistema do nosso reservatório. Redução de gastos com energia elétrica, né? Minimização das falhas no atendimento à demanda, a redução das perdas físicas em função de pressão na rede e a flexibilidade na operação de sistemas que possuam múltiplos reservatórios interligados. Então, cada reservatório ter o seu sistema próprio de operação é uma boa solução. E aí, aqui eu fiz um esqueminha para vocês, tá? Que é só alguns limites. Aqui a gente tem um volume que a gente chama de volume morto,
né? O volume que não é utilizado. Aí, que é quando o reservatório está no limite baixo. Entre o limite baixo e o alto, a gente tem o volume útil. E aí a gente tem ainda o limite da boia, né? Que é quando a gente tem o final aí do nosso nível máximo. Então, o volume morto, ele evita vórtices, entrada de ar e danos à rede e à estação elevatória. O limite ali entre o limite baixo e o alto é para a gente manobrar as nossas... são as manobras de válvula, né? Que a gente faz, manobras de abastecimento. Na boia, normalmente a gente tem uma boia automática que quando o reservatório atinge esse limite aqui, ela trava, né? Para evitar que a água continue vindo para cá e sofra aí, né, o extravasamento. A gente não quer que essa água vaze, derrame pelo nosso reservatório. Por isso a gente coloca a boiazinha bonitinha, tá? Coloquei aqui as referências para vocês, tá? Para vocês verem de onde eu tirei essa aula. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem um like nesses vídeos, ok? Beijinhos! Ela tá muito Beijo, linda. Beijo.